Graça e paz. Venho aqui nesta tarde trazer uma palavra para abençoar a sua vida. Uma palavra de Deus. Eu sou o pastor Jaime Teixeira, da comunidade cristã Resgatando Vidas para o Senhor Jesus. Eu quero meditar na palavra de Deus no livro de Gênesis, que fala sobre a história de um jovem, que foi criado nos princípios do Senhor e um jovem que nunca esqueceu o caminho de Deus. Mas a Bíblia fala aqui em Gênesis capítulo 41, eu quero que vocês leiam comigo, no versículo 46, que a Bíblia nos mostra, de uma forma muito clara, o seguinte: E era José da idade de 30 anos quando esteve diante de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos 7 anos de fartura mãos cheias. Amados, o que mais me chama atenção na história de José foi que quando ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi vendido com apenas 16 anos de idade. Preste atenção nisso. E naquela época não havia muito templo, não havia muita igreja como nos dias de hoje. Mas você vê que ele foi criado dentro de um princípio cristão, princípio de Deus. E ali, depois de 16 anos de idade, que ele já tinha ouvido seu pai falar do Deus de Israel, ele teve um sonho que Deus era com ele. Ele tinha tido uma revelação que Deus era com ele e que Deus ia fazer algo grande na vida dele. E José tinha no seu coração essa convicção que era o Deus de Jacó. O Deus que havia revelado a Jacó muitas coisas, estava revelando algo que queria mudar a sua história. Mas aos 16 anos de idade ele sofre uma decepção quando junta ali os seus irmãos e vende ele. Vende ele, porque aqui no capítulo 37 fala que ele tinha apenas 16 anos de idade. No 41 fala que quando ele chegou diante de Faraó, ele já estava com uma idade de 30 anos. Então isso quer dizer que ele ficou 14 anos, quase igual a mesma quantidade de fome do Egito, e a questão do problema que aconteceu lá no Egito de fome e prosperidade. Foi 7 anos de prosperidade, 7 anos de fome. Mas ele já estava 14 anos lá. 14 anos ele já estava lá, porque ele foi vendido pelos seus irmãos. Mas o que eu quero resumir nessa mensagem, que todo mundo já conhece essa história, que ele se transformou no governador do Egito, foi que ele ficou 14 anos sem ouvir seu pai falar do Deus de Israel. 14 anos, mas ele não perdeu a fé e a esperança. 14 anos sofrendo, foi vendido de forma injusta pelos seus irmãos, mas ele tinha no seu coração a fé que Deus ia mudar a sua história. Hoje, nos dias de hoje, nós deparamos com pessoas que, se ficassem na igreja aí poucos meses ou poucas semanas, já esfria na fé. E quando se esfria na fé, a primeira oportunidade que tem de pecar, eles caem no pecado. Porque, na verdade, eles não viveram a fé verdadeira, eles não conheceram o Deus de Israel. Mas José, ele havia prestado atenção em tudo que seu pai falava de Deus. Tudo que seu pai falava, ele guardava no seu coração e ele tinha vontade e sede de ter uma experiência com esse Deus. E quando ele desejou ter essa experiência com Deus, Deus revelou para ele, algo que ele guardou em seu coração. Pena que ele era um pouco inexperiente, foi contar para os seus irmãos, e isso causou ódio no coração dos seus irmãos, ao ponto dele ser vendido. Porque o sonho que Deus havia dado para José era um sonho muito profundo, que os irmãos ali iam se prostrar diante dele, porque ele teve esse discernimento, que os irmãos iam se prostrar até os pais. Mas ele não sabia como que isso ia acontecer, como ia se dar esse fato.
mas ele guardou no coração o sonho de Deus na sua vida. Embora ele ficou ali 14 anos numa prisão, sofrendo de forma injusta, mas ele não desistiu da fé. Quando ele estava com 12 anos ali dentro, ele ajudou mais duas pessoas, o padeiro e o copeiro, com a revelação. O padeiro, todo mundo sabe que o padeiro foi morto, mas o copeiro ficou com aquilo no coração de ver que ele era um homem diferente. E ele falou para esse copeiro: lembra-te de mim quando chegar diante de Faraó. O copeiro, amado, esqueceu dele também. Passou 2 anos, foi aí que Deus resolveu fazer as coisas acontecer na vida dele. Foi quando Deus permitiu que Faraó tivesse um sonho, aí sim que o copeiro foi lembrar de José. Na hora certa, no momento certo, por José não ter desistido da fé, teve a oportunidade de pecar, teve a oportunidade de fugir, teve a oportunidade de tantas coisas na vida. Mas o que mais importante, amado, pode mudar na vida do homem, não é as oportunidades que a vida oferece. É o sonho de Deus no seu coração. Então José tinha certeza que estava para acontecer algo maravilhoso em sua vida. E ali diz a Bíblia que ele perseverou, fugiu daquela mulher, mas ele não desistiu do Deus que ele servia. E nós sabemos que a história de José, ela nos traz uma lição muito grande. Hoje nós estamos vivendo momentos difíceis sobre o nosso país. Estamos vendo aí essa questão do coronavírus sobre a nação. As igrejas estão fechadas. Muitos não querem vir para frente de uma televisão ou talvez de um aparelho, uma rede social, para ouvir a palavra de Deus. E aí muitos deles estão esfriando na fé. Muitos deles já estão caindo no pecado. Muitos já estão esquecendo do Deus que servia. Isso vai ser pior ainda quando a igreja se reabrir. Será que essas pessoas vão ter força para buscar Deus novamente? Você vê que será que aqueles que realmente estavam dentro da casa do Senhor servindo de coração, eu creio que eles vão estar ali presentes novamente com Deus. Mas aqueles que estavam ali apenas para passar um tempo, ou procurando somente pelas coisas deste mundo, para eles isso, tudo que está acontecendo, é momento de decepção. Mas para José, amado, 14 anos, não foi momento de decepção, senão ele tinha dado um jeitinho de resolver o seu problema. Ele teve a oportunidade de fugir, porque ele tinha a chave do cárcere na mão. Ele tinha a oportunidade de se envolver com a mulher lá de Potifar, mas ele abriu mão do pecado. Ele abriu mão das oportunidades que a vida lhe ofereceu, porque ele viu que essas oportunidades que estava lhe oferecendo seria a oportunidade que ele impediria os sonhos de Deus acontecer na sua vida. E o que hoje pode impedir o sonho de Deus acontecer na sua vida? É quando nós, amado, não olhamos para a obra perfeita de Cristo. É quando nós olhamos para a obra de Cristo e negligenciamos o poder que tem aquela morte ali na cruz. Porque quando nós entendemos para que aquela morte ali na cruz pudesse ter um efeito eficaz contra as potestades do inferno, contra o pecado, é preciso nós saber e olhar para o início do ministério de Jesus. Que quando ele estava se batizando, ele foi batizado, ele levou o pecado do mundo, tirou o pecado do mundo. Ele foi para o deserto, como era feito lá em Levítico 16, e o bode ali em Levítico 16 ficava numa terra árida, sem comida e sem água, e morria. Mas Jesus foi para um deserto, ficou ali 40 dias, 40 noites, e quando Jesus voltava, dizia aos pecadores: perdoados já estão os seus pecados.
A maior negligência hoje é quando nós achamos que continuamos sendo pecadores, mesmo crendo em Jesus. Isso quer dizer que nós não compreendemos o significado do batismo de Jesus e a sua morte ali na cruz do Calvário, que foi para limpar o nosso nome, quitar a nossa dívida. E muitas pessoas, por achar que ainda continua sendo um pecador, ele não vê outra solução a não ser pecar. Porque eles estão olhando para a carne, eles estão vivendo de uma forma carnal. Mas a Bíblia diz, em Romanos capítulo 8, verso 1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O diabo não tem o poder de nos acusar se nós estivermos no Espírito. Eu não quero, amado, que você perca a visão espiritual. Porque senão o diabo vai entrar na sua história e vai destruir todos os sonhos de Deus na sua vida. Em Romanos 8, verso 2, diz que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então eu quero deixar essa palavra para você. Não permita que 1 mês, 2 meses, 3 meses enfraqueça a sua fé. Mas que esses 3 meses servem para fortalecer a tua fé na justiça de Deus. Eu sou o pastor Jaime, estou aqui com essa palavra para abençoar a sua vida. Lembra da história de José? 14 anos sem ouvir falar de Deus. Tem pessoas que ficam 1 mês sem ir para a igreja e perdem as forças. Que tipo de fé você está vivendo? Eu sou o pastor Jaime, convido você a estar conosco de uma de nossas reuniões. Todo domingo, toda quarta, toda sexta, a partir das 19h30, na rua Nilton Tinoco 475, bairro Nova Iguaçu, Jardim Nova Era.